Olá, meus amores, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa rotina de estudos, tá? Então, o que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos saber sobre um evento, nós vamos ver um evento que abalou as estruturas da Europa, mas também acabou abalando as estruturas do Brasil, né? Na época, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal. E aí esse evento fez modificar boa parte da realidade do Brasil. De que é que nós estamos falando? Nós estamos falando do bloqueio continental e a consequente vinda da família real para o Brasil. Como assim, professor? Então, a família real portuguesa veio para o Brasil por conta do bloqueio continental? Sim, exatamente, né? Nós estamos falando de 1806, quando Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, tá? Então, vamos pensar um pouquinho na França, né? Nós vimos nas aulas anteriores a Revolução Francesa, então todos os períodos da Revolução, todas as fases. Vimos também o que foi o período napoleônico e é exatamente neste período que vai se inserir esse acontecimento que é o bloqueio continental. Tá, gente? Então, o que é que vai ocorrer, né? Com o que é que nós estamos lidando? Nós estamos nos referindo a uma França expansionista. Professora, pelo amor de Deus, o que é uma política expansionista? Gente, é a política de conquistas que Napoleão vai efetivar, né? Que ele vai praticar. Então, o que é que acontece? A França é um território na Europa, né? É uma nação europeia que vai, com Napoleão, seguir conquistando outros grupos, conquistando outros territórios. Então, a partir daí, o que é que Napoleão vai fazer, né? Napoleão, ele vai começar a seguir com seu exército e conquistar pessoas e conquistar novas nações, tá? Então, em que consiste o bloqueio continental? Para a gente entender o bloqueio continental, a gente precisa antes entender a rivalidade que existe entre França e Inglaterra. Então, eles são rivais, né, mortais. Eles são realmente duas nações que estão brigando. Gente, lembrem-se, a Revolução Francesa implantou um novo regime na França, enquanto a Inglaterra, ela ainda convivia com aquele modelo de política absolutista, tá? Então, ainda existia a estrutura dos reis, né? A estrutura do rei absolutista, que era dono de tudo e de todos nesse período. Esse é o contexto que se encontra a Inglaterra. Em contrapartida, nós vamos ter a França pós-revolução. Então, uma França que já experimentou outra maneira de vivenciar o poder político, né? Lembrem-se da Revolução, que é baseada em igualdade, liberdade e fraternidade. E aí, depois, né, dos períodos da Revolução, vem a Era Napoleônica, onde Napoleão se intitula imperador, e aí começa essa política expansionista, ou seja, essa política de conquistar novos povos. A principal concorrente da França era a Inglaterra, tanto no campo político, porque eles já haviam disputado as terras anteriormente, né, como a gente já falou de algumas guerras, e também pela disputa econômica. Então, França e Inglaterra disputavam mercados econômicos. E em que consiste, afinal de contas, o bloqueio continental, né? O que é isso? O que é esse bloqueio? O bloqueio, gente, ele vai ter como objetivo enfraquecer economicamente a Inglaterra. E aí, o que é que Napoleão decreta? Decreta que todas as nações, toda e qualquer nação que negociar com a Inglaterra estará declarando guerra diretamente à França. Então, percebam a fragilidade, né? A delicadeza desse decreto. Em que consiste o bloqueio continental? Eu vou repetir. É um decreto criado por Napoleão Bonaparte, né, que é o imperador da França, que vai dizer que toda nação que negociar com a Inglaterra será declarada automaticamente inimiga da França. Qual era o objetivo disso? Isolar economicamente a Inglaterra e fazer com que ela sofresse os efeitos desse bloqueio do ponto de vista econômico, tá? Então, qual era a ideia de Napoleão? À medida que as nações, elas
cancelassem os negócios com a Inglaterra, né, a França iria assumir. E aí a França iria ficar economicamente superior à Inglaterra. É isso que consiste o bloqueio continental. Então, os portos, né, que eram os espaços em que as manufaturas, a produção inglesa escoava a sua produção para outros países, estariam então fechados. E aí, como é que isso vai nos abalar? Tá, isso é o cenário geral, internacional. A gente vai ver isso, vai ver essas nações, algumas cedendo, outras não ao bloqueio continental, tá? A Espanha foi invadida por Napoleão nesse período e aí já tinha boa parte do seu território dominado pela França. E aí passou a ser um território temporariamente francês. Ao lado da Espanha, nós vamos ter Portugal. Só que Portugal já tinha estabelecido relações econômicas com a Inglaterra há muito tempo. E, inclusive, tinha uma condição de dependência econômica dessa nação. O que complicou um pouco, né, a situação da Inglaterra, de Portugal, que teve que tomar um partido, né? Teve que ficar de algum lado. E aí, como é que isso nos afeta enquanto colônia? Isso nos afeta porque Portugal vai manter o seu acordo econômico com a Inglaterra, só que para manter o seu poder, para manter o poder real, eles precisam fazer a travessia, né? Eles saem da Europa e a família real, a corte real, vai vir para o Brasil. Então, se eu perguntar para vocês, por que a família real brasileira vem para o Brasil, né? Aí vocês já saberão responder. Ela vai vir para o Brasil porque ela foi forçada a partir do bloqueio continental. Como ela não cedeu ao bloqueio continental, né, ao decreto de Napoleão, ela se tornou um alvo da França, tá certo? Então, nesse vídeo nós vamos tratar isso. As consequências do bloqueio continental para o Brasil e para Portugal estarão em um outro vídeo, né, que será intitulado A Vinda da Família Real para o Brasil, que eu também vou passar para vocês, tá certo? Um beijo, então pensem sobre o bloqueio continental. Lembrem-se da rivalidade entre entre França e Inglaterra e como Portugal fica aí no meio dessas duas grandes nações que era quem dominava economicamente o cenário europeu, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima!